Bom dia, boa tarde, bela noite para você que está me ouvindo neste momento. Meu nome é Caio Rodrigues Silva e hoje eu vou falar um pouco sobre as ideologias do século XIX. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre o socialismo. O socialismo é um sistema político e econômico baseado na igualdade. Por isso, ele propõe a distribuição igualitária de renda, extinção da propriedade privada, socialização dos meios de produção, economia planificada e, além disso, a tomada do poder por parte do proletariado. O socialismo visa uma sociedade sem classes, onde bens e propriedades passam a ser de todos. O objetivo é acabar com as grandes diferenças econômicas entre os indivíduos, ou seja, a divisão entre pobres e ricos. Principal pensador, Saint-Simon. O Conde Saint-Simon, um dos pioneiros do socialismo utópico, defendia a igualdade entre os homens, de modo que a sociedade fosse organizada como uma grande família, em que os sujeitos viveriam juntos e partilhariam entre si os frutos do trabalho. O socialismo utópico, desenvolvido no século XIX, é fundamentado na mudança da consciência dos indivíduos das classes dominantes. Isto acontece por meio de um modelo idealizador e, por isso, leva o nome de utópico. Um dos grandes estudiosos dessa corrente foi o filósofo e economista Claude Henry Rouvroy, mais conhecido por Conde Saint-Simon. Outros que junto com quem levaram a cabo os estudos sobre esse modelo são Charles Fourier, Pierre Leroux, Louis Blanc e Robert Owen. Karl Marx criticava esse tipo de modelo. Para ele, o socialismo utópico apresentava os ideais de uma sociedade mais justa e igualitária, mas não explorava as ferramentas nem o método para que os objetivos fossem atingidos. Socialismo científico. Principais pensadores Karl Marx e Friedrich Engels desenvolveram a teoria socialista, partindo da análise crítica e científica do próprio capitalismo. Ao contrário dos utópicos, Marx e Engels não se preocuparam em pensar como seria uma sociedade ideal. O socialismo científico, ou socialismo marxista, foi um sistema no qual o método estava pautado na análise crítica e científica do capitalismo. Diferente do socialismo utópico, esta corrente teórica não busca uma sociedade ideal. Seus teóricos se baseavam numa análise histórica e filosófica da sociedade, daí o termo científico. Para os marxistas, o capitalismo era baseado em duas classes, explorados e exploradores. Por isso, a proposta desta corrente esteve fundamentada na luta de classes, na revolução da classe proletária, no materialismo dialético e o materialismo histórico, e na doutrina da mais-valia. O importante não é distinguir o capitalismo, mas sim compreender suas leis. Os marxistas acreditavam que dificilmente o capitalismo seria substituído por outro modelo político-econômico. Socialismo cristão. Principal pensador, Robert Lamennais. Robert Lamennais defendia os princípios democráticos, a separação da Igreja do Estado, criando embaraços para si tanto com a hierarquia eclesiástica francesa quanto com o governo do rei Luís Felipe. No século XIX, o desenvolvimento da ideologia socialista se estabeleceu como suporte de pensamento político entre diversos movimentos operários. As revoluções e protestos colocavam os trabalhadores como os personagens munidos de uma visão política contrária a diversos pressupostos que explicavam o sistema capitalista. Desta maneira, o ideal da luta de classes deixa de ser uma mera interpretação para figurar vários eventos da época. Atenta a todas essas informações, a Igreja Católica decidiu reunir seus principais dirigentes para discutir essas questões envolvendo a relação entre burguesia e proletariado. Ao mesmo tempo, devemos destacar que essa mesma preocupação se ligava ao conteúdo ideológico de muitos movimentos que pregavam explicitamente o fim das manifestações religiosas. A ideia da crença religiosa como algo prejudicial começava a preocupar vários clérigos. No ano de 1891, o Papa Leão publicou a encíclica Rerum Novarum. Segundo este documento, o Papa estabelecia sua expressa oposição à luta entre classes defendida pela doutrina marxista. Em seu lugar, o líder máximo de Santa Fé colocava a religião como um instrumento capaz de arrefecer as desigualdades do mundo. Dessa forma, a moral e o amor cristão de empregados e empregadores poderiam ser fundamental para que a justiça social fosse paulatinamente alcançada. Com o tempo,
vários cristãos fortaleceram sua preocupação para com os problemas de cunho político e social. Adentrando no século XX, o envolvimento da Igreja com esses temas se aprofundou quando o Concílio Vaticano II reafirmou o papel social e político a ser exercido pelo cristão. Nessa mesma época, o movimento da chamada Teologia da Libertação fez com que muitos clérigos e fiéis realizassem projetos sociais e organizassem discussões políticas no interior das paróquias. Atualmente, muitos representantes mais conservadores da Igreja defendem que o envolvimento dos católicos deve se restringir apenas aos assuntos de ordem espiritual. Paralelamente, também podemos ver que o próprio comportamento religioso contemporâneo veio a desarticular essa associação entre fé e política. Hoje em dia, a busca pelo conforto material imediato e o ideal da salvação individual contribuíram para que a Igreja politizada perdesse seu espaço. Agora vamos falar sobre o capitalismo. O capitalismo é um sistema em que predomina a propriedade privada e a busca constante pelo lucro e pela acumulação de capital, que se manifesta na forma de bens e dinheiro. Apesar de ser considerado um sistema econômico, o capitalismo entende-se aos campos políticos, sociais, culturais, éticos e muitos outros, compondo quase que totalidade do espaço geográfico. A base para a formação, consolidação e continuidade do sistema capitalista é a divisão da sociedade em classes. De um lado, encontram-se aqueles que são proprietários dos meios de produção, a burguesia. De outro, encontram-se aqueles que vivem de sua força de trabalho, através do recebimento de salários, os proletários. No caso do meio agrário, essa relação também se faz presente, pois os donos da terra, geralmente chamados de latifundiários, ganham lucros sobre os trabalhos dos camponeses. Com a era da globalização, o sistema capitalista tornou-se predominante em praticamente todo o mundo. Porém, as suas fases e etapas de desenvolvimento não ocorrem de forma igualitária na totalidade do espaço mundial. Isso porque a sua lógica de produção e reprodução é puramente desigual. Assim, algumas nações apresentam estágios mais avançados de capitalismo, e outras apresentam seus aspectos ainda iniciais. Para conhecer esses fases e aspectos, torna-se importante conhecer o surgimento e a história do capitalismo, que é o que iremos falar agora. O processo de surgimento do capitalismo foi lento e gradual, iniciando-se na chamada Baixa Idade Média, do século XIII ao século XV, com a formação de pequenas cidades comerciais, denominadas burgos. Essas cidades desafiavam a ordem então vigente da época, a do feudalismo, em que a Europa era repartida em vários feudos, cada um comandado exclusivamente pelo seu senhor feudal. A usura era condenada pela Igreja Católica, a instituição mais poderosa na Idade Média, o que dificultava ainda mais o nascimento do novo sistema que se encontrava em emergência. Com o passar do tempo, o poder da classe que comercializava nos burgos, burguesia, foi se expandindo e o acúmulo de capital difundiu-se. Tal fator, associado ao crescimento dessas cidades e ao consequente processo de relativa urbanização da Europa, além de fatores históricos, como as cruzadas, provocou uma gradativa derrocada do sistema feudal e o surgimento do capitalismo. O principal evento que marcou a formação desse novo modelo econômico da sociedade foi a realização das grandes navegações no final do século XV e do final do século XVI. Com a sua formação, o novo sistema passou por três principais fases de desenvolvimento, a saber, o capitalismo comercial, o industrial e o financeiro. Capitalismo comercial. Em seu período de surgimento e consolidação, o capitalismo ainda não conhecia a industrialização e tampouco a formação de grandes adensamentos urbanos. Sendo assim, a economia neste período era essencialmente centrada nas trocas comerciais e a riqueza das nações era medida pelo acúmulo de matérias-primas e especiarias ou a capacidade de ter acesso a elas. Por isso, o período que vai do século XVI ao meados do século XVIII é chamado de capitalismo comercial. O modelo econômico praticado nesse período foi chamado de mercantilismo e caracterizava-se pelo fortalecimento dos Estados nacionais e a sua forte intervenção na economia. Seu papel era assegurar a máxima acumulação de lucros por parte da burguesia e da aristocracia, bem como
disputar os mercados internacionais e melhor acesso a matérias-primas. As premissas básicas do mercantilismo eram a busca por matérias-primas, produção de mercadorias manufaturadas, metalhismo e a busca pela balança comercial sempre favorável, ou seja, exportar e vender mais do que importar e comprar. Capitalismo industrial. Os dois fatores históricos que ocasionaram a transição do capitalismo comercial para o capitalismo industrial foram a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Tais acontecimentos permitiram a estabilização do poder nas mãos da burguesia, centrando a economia na principal atividade desenvolvida e administrada por essa classe, a industrialização. Neste período, a Europa, principalmente a Inglaterra, exerceu um grande poder sobre o mundo, sob a ótica do colonialismo e do imperialismo. Ao importar as matérias-primas das periferias e colônias do planeta e, depois, exportar os seus produtos industrializados. Esse continente também passou por intensivos processos de industrialização, formando grandes cidades que, de início, não dispunham de grandes condições estruturais, apresentando uma grande quantidade de miseráveis e moradias precárias. O crescimento da burguesia representou a máxima expressão das desigualdades socioeconômicas. O modelo econômico predominante nesse período foi o liberalismo econômico, elaborado por Adam Smith e que preconizava a mínima intervenção do Estado nas práticas econômicas. Tal posição consolidou o máximo poder da burguesia, uma vez que seria ela, na figura do mercado, quem controlaria o andamento da economia. Capitalismo financeiro ou monopolista. A transição do capitalismo para sua fase financeira ocorreu através do processo de investimento do capital bancário sobre o capital industrial. Tal fator propiciou o surgimento de grandes empresas, que passaram a se dividir em ações que eram negociadas como mercadorias, sendo mais valorizadas à medida que os lucros das empresas se ampliassem. Com isso, a economia não estava mais centrada nas práticas industriais, mas nas práticas especulativas e financeiras. A busca pela acumulação de capital intensificou-se e alcançou patamares jamais vistos na história da humanidade. Com a crise de 1929, o modelo econômico foi alterado e o sistema keynesiano passou a ser hegemônico. Esse tema foi elaborado pelo economista inglês John Maynard Keynes, que preconizava o retorno ao chamado Estado forte, isto é, com sua máxima intervenção na economia. Esse modelo era também chamado de Welfare State, Estado do Bem-Estar Social, e visava ao máximo consumo a fim de abastecer as indústrias e gerar mais empregos. Nesse período, também surgiram e se expandiram as transnacionais, também chamadas de multinacionais ou empresas globais, que rapidamente se instalaram em vários países, principalmente os subdesenvolvidos, em busca de matéria-prima, mão de obra barata e ampliação do mercado consumidor. Essas empresas cada vez mais dominam o mercado internacional, monopolizando. A partir dos anos 1980, o keynesianismo entrou em derrocada em benefício do neoliberalismo, que retomava o ideal da mínima participação do Estado na economia, que deveria apenas atuar para assegurar a reprodução do sistema e salvar o mercado de eventuais crises econômicas. Atualmente, apesar de alguns livros e autores apontarem o surgimento de um capitalismo informacional, a maioria dos economistas defende que ainda nos encontramos na fase financeira do sistema capitalista, o chamado meio técnico científico informacional. É visto como um potente instrumento de mundialização do capitalismo e de sustentação de suas atuais características. Nacionalismo. O processo revolucionário francês teve grande importância para que uma nova perspectiva se firmasse na Europa. Durante este evento, muitos revolucionários interpretavam a sua luta como uma ação tomada em defesa dos interesses de seu próprio país. Nobres conservadores, membros da igreja e o exército dos estrangeiros eram vistos como os grandes inimigos da nação. A partir dessa perspectiva, tínhamos delineado as primeiras manifestações do sistema nacionalista. No século XIX, vários intelectuais passaram a discutir quais seriam os elementos históricos e culturais que poderiam definir a identidade nacional. Muitas vezes, buscando a construção de um argumento forte. Os pensadores do nacionalismo procuravam na língua os mais diversos comportamentos e na história a definição do perfil comum dos indivíduos pertencentes à nação. Não raro, argumentos de ordem mítica
reforçavam um ideal de superioridade a ser compartilhado. Comparativamente, a doutrina nacionalista colocava a defesa da nação acima de outras experiências e instituições tais como o Estado, a Igreja, o partido político ou o sindicato. Paralelamente, também devemos destacar que o sentido nacional provocou transformações profundas na relação das nações entre si. O verdadeiro nacionalista deveria sempre acreditar e perceber que a soberania de sua nação estava acima dos interesses particulares e das ameaças estrangeiras. Para os liberais, o nacionalismo acabava sendo interpretado como um grande desdobramento do próprio liberalismo. Afinal de contas, a busca pelo direito de escolher seu próprio governo, criar suas próprias leis e defender o território integravam o amplo conjunto de lutas que garantiam a liberdade e a igualdade. Em contrapartida, podemos ver que esse movimento ia de encontro às doutrinas socialistas que conclamavam a união dos trabalhadores de todo o mundo. No campo das ações históricas, o nacionalismo serviu de inspiração para importantes eventos do século XIX. Em 1848, durante a chamada Primavera dos Povos, várias ações revolucionárias tomaram a Europa. Em muitas dessas ocasiões, a defesa dos interesses nacionais acabou servindo de mola propulsora contra as injustiças e os resquícios do regime absolutista. A partir de então, o velho mundo se modificara com a aparição de novos governos em nações como a Alemanha, Itália e Hungria. Não se restringindo a esse movimento específico, podemos ver que o pensamento nacionalista também influenciou no acirramento das rivalidades entre diferentes países. Durante a era imperialista, a disputa por zonas de exploração econômica acabou alimentando a rivalidade entre diferentes países. Chegando ao século XX, podemos ver as guerras mundiais e os movimentos totalitários como experiências ligadas à perspectiva nacionalista. Liberalismo. Um dos principais defensores do liberalismo, um dos principais pensadores do liberalismo foi Montesquieu. Montesquieu defendia a divisão do poder público em três poderes, inspirados no sistema político constitucional da Inglaterra quando de sua viagem. O liberalismo surgiu no século XVII como um conjunto de teorias políticas que sustentaram uma luta estrutural e política contra o antigo regime, ou seja, contra a monarquia absolutista. Como teoria econômica, o liberalismo surgiu no século XVIII para conferir uma estrutura conceitual ao novo movimento econômico que surgiu com a alta industrialização iniciada nesse século e consolidada no século seguinte. Os principais teóricos do liberalismo clássico são Adam Smith, Alexis de Tocqueville e Benjamin Constant. Já no liberalismo do século XX, adaptado às novas demandas de mercado, temos teóricos como Ludwig von Mises e Friedrich Hayek, representantes da escola austríaca de economia, que originaram o neoliberalismo e o liberalismo. História do liberalismo. A Revolução Gloriosa na Inglaterra foi despertada por um sentimento de desagrado de grande parte dos cidadãos comuns, incluindo burgueses, plebeus e camponeses, contra a monarquia absolutista inglesa, que mantinha os privilégios da classe nobre e concentrava o poder nas mãos do monarca. Nesse sentido, John Locke, filósofo que viveu no século XVII e atravessou a passagem para o século XVIII, desenvolveu sua teoria justnaturalista em oposição ao justnaturalismo de outro filósofo inglês, Thomas Hobbes. Hobbes viveu o início da insurgência contra a monarquia inglesa, no início do século XVII, e escreveu o livro Leviatã, ou Matéria, Forma e Poder, como forma de defender a monarquia. Ele também era justnaturalista, ou seja, pautava sua filosofia numa teoria de que existem direitos naturais inerentes a todos os seres humanos. Para esse filósofo, o ser humano, em seu estado natural, é regulado apenas pela lei de natureza, aquela que garante os direitos naturais e a liberdade irrestrita. Para Hobbes, o ser humano, em seu estado de natureza, era violento, pois ele não tinha qualquer regulação moral e precisava cuidar da sua sobrevivência, e tinha o direito natural de prover isso sem qualquer regulação que impedisse de ser violento. Para resolver o problema da natureza violenta foi necessário, segundo o filósofo, a criação de um Estado forte e coercitivo que, na sua visão, somente seria possível por meio da monarquia absolutista. John Locke
Mesmo sendo justnaturalista, foi na contramão da teoria de Hobbes. Locke era oposto à monarquia absolutista e reconhecia como direitos naturais a liberdade, a propriedade e a vida. Para esse teórico, a lei de natureza estabelece os direitos naturais e entende a liberdade como algo irrestrito. Nesse sentido, há brecha para que uma pessoa possa invadir e tomar a propriedade do outro. O Estado deveria, então, ser uma instituição reguladora por meio de um corpo de leis que estabeleceria os limites para o convívio pacífico entre cidadãos. No entanto, não haveria qualquer justificativa para o Estado atentar contra a vida, a liberdade e principalmente a propriedade dos cidadãos, a menos que este atentasse contra a própria ordem estatal de maneira injustificada. O filósofo inglês John Locke é o criador do liberalismo político clássico. Do mesmo modo, aos cidadãos devia ser permitido a insurgência legítima contra o Estado, caso este agisse de maneira ruim, algo que a monarquia não permitia. A melhor maneira de governar, segundo John Locke, seria o parlamentarismo constitucional e democrático. É assim que Locke entrega a gênese do pensamento liberal político e solta as primeiras fagulhas de um pensamento liberal econômico, que surgiria algumas décadas depois. O iluminismo francês seguiu um curso parecido na luta contra a monarquia durante a Revolução Francesa. Durante a Revolução Francesa, filósofos como Charles de Montesquieu e Voltaire deram uma continuidade a um pensamento político liberal. Voltaire era defensor das liberdades individuais, como a liberdade de expressão e a de culto religioso, além de defender a separação entre Estado e a Igreja. Montesquieu criou a teoria da tripartição do Estado, que propõe uma medida de repartição do poder estatal em três partes, sendo elas o poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. A intenção de Montesquieu era apresentar uma forma de evitar os abusos de poder e garantir a manutenção das liberdades individuais. Também no século XVIII, o filósofo economista inglês Adam Smith propôs um modo de liberalismo intimamente ligado à economia, criando uma verdadeira doutrina econômica que se instalaria na Europa e no resto do mundo nas décadas e séculos seguintes. A Revolução Industrial proporcionou o alto desenvolvimento industrial na Europa e nos Estados Unidos, no século XX, que provocou uma valorização da doutrina liberal. Os governos na Europa e no EUA deixaram as empresas privadas autorregularem-se de maneira quase total. Isso deu certo durante algum tempo, mas a crise econômica de 1929 provocou uma reviravolta e fez com que as diretrizes econômicas fossem revistas na Europa, por meio das ideias do economista John Maynard Keynes, e nos Estados Unidos pelo chamado New Deal. Tipos de liberalismo. Liberalismo político. É o pensamento liberal fundamentado nas teorias dos filósofos liberais clássicos, como John Locke, os iluministas franceses e os filósofos utilitaristas ingleses Jeremy Bentham e John Stuart Mill. A principal ideia desses pensadores era apresentar uma ruptura com o autoritarismo das monarquias absolutistas. Liberalismo econômico. Mais que uma filosofia ou um pensamento, o neoliberalismo é uma doutrina que rege os modos do comportamento econômico avesso aos principais socialistas. O liberalismo defende, em suma, a não intervenção do Estado na economia, pois esta deveria regular-se por si mesma. Neoliberalismo. Na economia, temos a divisão entre o liberalismo clássico e a versão revista dessa doutrina no século XX, o neoliberalismo. A crise de 1929 foi um fator decisivo para a cisão de governos com as doutrinas liberais, pois os governos das maiores potências mundiais precisaram injetar dinheiro na economia e retomar as rédeas para que o mundo não falisse. Esse período foi necessário para a retomada econômica e para que se implementassem medidas de proteção aos trabalhadores no mundo todo, como a criação da Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT, do Brasil. No entanto, intelectuais da chamada Escola Austríaca de Economia, liderados no início pelo economista Ludwig von Mises, começaram a propor novas formas de uma doutrina liberal que conciliasse as necessidades do mercado livre com alguma bem tímida participação do Estado na economia, para salvá-la quando necessário. Politicamente, o Estado e os governos não eram necessários para estabelecer algumas relações, mas a iniciativa privada deveria ser dada novamente à liberdade. O economista Ludwig von Mises é um dos precursores do pensamento que deu origem ao neoliberalismo. Teóricos ligados à Escola de Economia de Chicago também trouxeram teorias parecidas. A junção de todas as teorias
de uma nova doutrina liberal com a prática delas no século XX, a partir da década de 80, deu origem ao neoliberalismo. Países como Chile e Inglaterra foram pioneiros nas adoções de medidas neoliberais, com a privatização do serviço público e a redução ao máximo da estatização e da interferência do Estado na economia. Essa foi a videoaula, espero muito que tenham gostado e até a próxima. Tchau!